Ei, Deus enviou esse testemunho para você. Assista comigo. Fiquei internada no hospital do Nesa, no Pedro Ernesto, e o Nesa era uma área só de adolescente. E nessa época eu tinha parado de andar. Então eu transitava pelo hospital de cadeira de rodas. Por quê? O cérebro parou de mandar informações para a perna. Eita. Então não tinha mais a coordenação motora para andar normalmente. Eu meio que desaprendi a andar e minha perna perdeu a força para me manter de pé. Sim. E aí eu comecei a transitar pelo hospital e de cadeira de rodas. Eu saía da cama normalmente, com acesso, para tomar banho de sol. Minha mãe me levava para tomar banho de sol e eu ficava lá. Eu falei assim, Senhor, eu não consigo lembrar uma canção. A minha mente não consegue lembrar, porque eu começava em Posso Clamar e terminava em Deserto. Eu falei, Jesus, me ajuda a concluir uma canção. E uma música que marcou muito o meu testemunho foi Poder do Seu Amor. Eu ouvi a Gabriela Rocha no Raul Gil cantando essa canção e aquilo me marcou. Que música bonita, e a forma que ela cantava. E aí eu falei, Jesus. E aí eu falei, queria tanto cantar pra ti, Senhor. E eu falei assim pra ele, você tirou a minha arma. Eita. A minha arma de guerra é o louvor. Eu sei que eu te acesso quando eu adoro. Aleluia. Eu sei que eu chamo a tua atenção quando eu adoro. E eu preciso chamar a tua atenção. Devolve a minha arma de guerra. Eita. Eu falei, preciso cantar. E aí eu tava na Unesa, ele é tipo uma varanda que tem pra área de adolescentes, que era a área que ficava. O Pedro Ernesto é um hospital muito grande. E aí tinha varandas das outras enfermarias de adultos, de crianças, de idosos. E a minha tinha essa varanda pra tomar sol, as adolescentes com cada um com um testemunho mais, assim, terrível. Até o Marcos Paulo, que eu nunca vou me esquecer. Marcos Paulo, ele vinha do Morro da Providência. E ele tinha tomado um tiro aqui do próprio pai. Nossa. Ele tinha tomado um tiro aqui, do próprio pai. E tava lá. Como Deus restaurou a vida daquele menino. Ele era o mais acelerado do grupo, porque tinha os palhaços da alegria que chegavam à tarde pra visitar a gente e pra dar um ânimo na gente, sabe? A gente fazia tráfico de sal, porque as comidas não tinham sal, e quando a mãe trazia um sal, a gente passava assim, tráfico de sal. Pra gente botar um pouquinho de sal na comida. E o Marcos Paulo era a pessoa mais acelerada, mais alegre. E eu falava, ele não carrega só uma dor do tiro. Ele carrega a dor que foi o próprio pai dele que deu esse tiro nele. Caraca. Foi o próprio pai. Eu falava e nossa, foi muito edificado. E quando o Zé Maria passava, toda madrugada o Zé Maria levava alguém. Zé Maria era a morte. Sim. E quando a gente falava assim, ué, cadê? Cadê fulano? Cadê? E nesse dia que eu saí na varanda, Marcos Paulo não foi. Zé Maria passou e levou Marcos Paulo. Meu Deus. Meu Senhor. Levou Marcos Paulo. E aí eu falei, Jesus, Zé Maria passou e levou. Aí eu falei, é poder no seu nome, Jesus. Eu amo a vida. Eu amo viver. A vida é um dom. É uma dádiva. Sim. Nossa. Que o Senhor nos concedeu. Todo dia. Ele nos concede todo dia. Essa dádiva é um presente. E aí eu me lembro que no hospital eu cantei assim, ó. Cobre-me, com teu amor me envolve, ó Senhor. Toma-me, eu perto quero estar. Aí eu falei, ué, tô cantando pra mim. E por esperar, novas forças eu terei, e me levantarei, como águia voarei, pelo poder desse amor, Senhor. Aí minha mãe veio, olhou pra mim, todo mundo olhando. Aí minha mãe falou assim, olha lá. Eu tinha conseguido cantar um coro inteiro. Aleluia. Quando eu olhei, as pessoas estavam sendo alcançadas. Eu falei, é isso. É isso que o Senhor quer. Meu Deus. Eu tô aqui nessa condição hoje de não andar, mas o meu louvor alcançou alguém. Aleluia, Pai. A minha condição é limitada, mas aquilo que o Senhor faz, não. Alcança, muda, levanta, Glória a transforma, edifica. Sabe? Então é muito maior. E aí eu fui começando a atravessar esse vale, fui melhorando, conseguindo controlar um pouco mais as crises começaram a ficar mais espaçadas, começou a dar de tempos em tempos, e aí eu falei, Jesus está me curando, a cura está chegando. E eu sempre carregava algo que a cura vai ser de um laudo pro outro. Hoje, a trombose está aqui. No próximo laudo, ela vai desaparecer. Amém. Eu falei, é assim que eu quero a cura. Enquanto eu cantar que isso desapareça. Em nome de Jesus. Enquanto eu cantar que isso desapareça. E eu comecei a cantar com mais intrepidez, eu comecei a cantar com mais intensidade. Eu falava, existe uma canção que é a última chance, uma chance igual a essa. Talvez eu não tenha mais, quero estar em tua presença, nem que seja a última vez.
E se for a última vez? Eita. A gente nunca vai saber, né? É isso aí. Então que a gente entregue na totalidade, na maior intensidade, Todo no momento. ápice da nossa intensidade e no ápice da nossa entrega. Então eu nunca tive medo de cantar. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Não tenho medo, porque eu tive que viver isso. Tu viveu. Ele, por ele que eu estou gastando. Eu entendi essa canção. Sim. Eu tive que perder. Eu tive que perder e mostrar que de fato que era pelo meu amor aquilo que eu carregava. Aleluia. Porque até se eu profetizar sem amor, a minha profecia vai ser inválida. Verdade. Exatamente. Porque para profetizar eu preciso amar quem tá recebendo a profecia. Então eu falei, eu preciso amar, eu preciso profetizar e eu não vou ter medo de cantar. Então isso mudou muito a forma como eu comecei a adorar. Aleluia. Mudou. Eu comecei a adorar intensamente. Eu falei, minha vida é uma linha muito tênue entre a vida e a morte. Eu posso estar aqui hoje e amanhã eu não posso estar. Sim. Então eu comecei a entregar diferente. A ser mais intenso na minha entrega. Sabe? As pessoas começaram a falar, ih, tá pulando muito. Ih, pula, eu pulo pra caramba. Quando eu voltei a andar, eu falei, cara, eu sei o que eu não conseguia. Tudo E voltei tem a andar no dia pra sentido, noite. né? Porque eu acordei com muita vontade de ir no banheiro. E aí eu falei assim, eu preciso levantar. É. Só que quando eu acordei pra levantar e ir ao banheiro, eu me esqueci que eu não andava. Eu tava dependente. Eu simplesmente levantei e fui. Ó. E aí eu vi que o Senhor tinha restaurado. Só que a minha cura não foi assim, de desaparecer. Eu precisei carregar uma marca. Que é essa que careca que eu operar, tenho né? hoje. Teve que operar. Tive que operar. Quantas vezes? Eu operei uma vez só. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E devido à cirurgia, o alto risco, né, da cirurgia, e aonde estava, né, porque o que acontece? Depois desse processo da trombose, eu descobri os tumores em 2021. Recente. Recente, né? Isso aí. Os tumores foi em 2021. 2018 eu descobri que estava com uma massa. Sim. Mas a princípio é uma massa devido ao angioma que deve ter alimentado essa massa, porque a trombose, ela automaticamente, ela dificultava a passagem do sangue, então o que gerava uma alta enxaqueca, né? Gerava uma enxaqueca absurda e extrema. Então dificultava o fluxo sanguíneo, então poderia ser alimentado, né, nessa questão da massa. E aí descobri que era um tumor. Depois, em 2021, descobri que eram 3 tumores e a trombose. Eita. Eram 3 tumores e a trombose no cérebro. Que me deixou cega por um tempo dessa vista por 3 meses. Porque ele cresceu de uma forma que ele começou a comprimir o meu nervo óptico. Então, automaticamente, comprimindo o nervo, você não vai enxergar. Vai apagando a Sim. vista, você não enxerga. O que no exame de campimetria mostrou que eu tava com pontinhos no cérebro, na visão, que era como se eu tivesse sido estrangulada. Meu Pela pai. perícia, como se tivesse sido estrangulada. Por uma perícia médica, né? E aí, mostrou que no exame de campimetria da vista, que eu tava com meio que os tumores estrangularam o meu nervo óptico. Por isso que gerou a minha cegueira desse lado da vista. O que o Senhor também restaurou. Glória a Eu Deus. uso óculos para enxergar melhor, mas sem óculos eu vou enxergar também. Continuar enxergando. Porque o Senhor, ele é poderoso. Aleluia. Voltei a andar, voltei a enxergar. Esse Deus, ele é completo. Ele é completo. A obra Esse Deus, ele é maravilhoso, irmãos. Só parei pra dizer isso. ele não deixa pela metade, É ele completa a obra. verdade. Ô, Raila, agora me diz uma coisa. Qual foi o momento mais marcante você louvando após vencer? Olha, foi quando eu voltei à igreja. Porque quando eu voltei pra minha igreja e eu não tinha recebido a oportunidade, e aí o pastor Vicente Sabatino, que eu tenho um carinho muito grande, que é da ADVEC Campo Grande, o pastor Vicente Sabatino, ele declarou uma palavra antes de eu ir pra cirurgia. Ele falou assim, será pra glória do nome do Senhor. Eu Aleluia. creio. E ele falou assim, menina, ainda vou apresentar os seus filhos. Eu ainda vou te casar. Ele falou assim pra mim. Profeta. Ele foi profeta. E ele falou assim, você não vai morrer nesse vale. Entendendo que sempre a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aí ele liberou essa palavra sobre a minha vida. E quando eu voltei e enxerguei o pastor Vicente, e voltei sem debilidade, sabe? Sem limitação, sem sequela. Visível assim, caramba, o que aconteceu com essa menina? Porque as pessoas que passam pela cirurgia que eu passei, a maioria volta com muita sequela.
Muita sequela. Porque a região que os tumores estavam, na região de discernimento do cérebro. Meu Deus. O médico falou que ia voltar sem memória, sem lembrança de longo e curto prazo. Ia voltar com extrema dificuldade de fala. Ia voltar como eu já tive a dificuldade de andar, que fiquei um tempo sem poder me locomover, o cérebro guardou essa memória. O cérebro é cheio de gatilhos. Sim. Então ele automaticamente lembraria, depois da cirurgia, que eu já fiquei sem andar. Então ele poderia voltar andando ou não. Entendeu? Então, como o cérebro comanda todo o nosso corpo. É incrível, né? Incrível. E aí foi quando eu voltei. Aí eu fui pra assistir o culto. Peguei de surpresa a igreja, porque eu não avisei. Foi num domingo. E aí eu voltei e fui devagarzinho, andando, porque andava, mas com muita dificuldade. Porque eu voltei com o rosto um pouquinho tremendo assim, ó. Ficava tremendo, olhando pro lado pro outro, pro lado pro outro. Foi a única dificuldade que eu voltei assim. Que o médico falou que era do sistema nervoso. Que eu voltei assim, mas que isso se passaria. E de fato passou. Eu achei que um momento, será que eu não vou parar de mexer? O rosto, eu fiquei nervosa. E comecei também a ter muita distorção de imaginação. A minha imaginação voava. Porque o nosso cérebro, ele guarda memórias passadas, mistura com as atuais e coisas que você imagina futuramente. Sim. Então eu comecei a ter muita... Esqueci a palavra. Quando você imagina coisas que são utópicas. Se você fica naquele mundo imaginário, um elefante voar, sabe? Sim. Então eu tava olhando pra você aqui, do nada você tava aqui em cima. Sim. A minha mente tinha essa capacidade de me fazer ver. Olha como a nossa mente é muito poderosa. Ela é. A capacidade que a gente não... Por isso que a gente tem que ter a mente de Cristo. Porque a nossa mente, de fato, ela consegue alcançar forte. essas coisas. E eu falava... E eu tinha essas dificuldades de enxergar, então foi sempre quando começava... Não tremia toda hora. Eu tremia muito, mas não tremia toda hora. Tinha hora que parava. E aí eu ia com muita dificuldade de andar, sentei na frente. E aí o pastor Vicente me olhou, aí pediu pra igreja aplaudir. Oh, meu Deus. Aí ele falou assim, vou fazer uma coisa. E tem até essa foto até hoje marcada dele pegando a minha mão pra subir ao altar. Oh. E aí ainda tava com a cicatriz aberta ainda, por fora, ainda tava com os pontos. E aí eu subi no altar, e aí eu falei, eu tava com dificuldade, como eu fui entubada, você volta falando assim com muita dificuldade. E eu não sabia se eu voltaria a cantar. Aí eu falei assim, eu quero falar que Deus é poderoso para operar milagres. Amém. E a igreja começou a chorar porque conhecia, né? A minha história, e o meu vale, e o vale da minha família. E aí, quando eu falei, mas eu não consigo subir o altar e não cantar. Aí eu cantei com dificuldade, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Aí já fiquei cansada. Eu falei, amém, Jesus. A igreja continuou cantando e eu entreguei. Mas foi esse um momento que me marcou muito, muito mesmo. Coisa linda. Coisa linda. E esse foi mais um testemunho, que testemunho lindo, aqui do podcast Recomeçar, irmãos. Testemunho muito maravilhoso. E a entrevistada é a Raila Ohana. Nome lindo, né? Já é a segunda vez que eu assisto o testemunho dela. E está aqui no canal também. Só que agora ela conta em outro podcast, né? Agora ela tá contando aqui o momento onde ela ficou internada, e nesse período que ela ficou internada, ela conta alguns detalhes do testemunho dela, né? Um testemunho muito forte. Apenas nesse corte você não vai conseguir contemplar a grandeza do testemunho desta jovem. Como ela disse aí no testemunho, ela estava com 3 tumores e com trombose. Então assim, você que tiver o interesse de assistir o testemunho desta jovem, vai lá no canal do podcast Recomeçar. E eu quero pedir algo aqui pra vocês que foram lá através aqui do meu canal, vão lá e falem, eu vim pelo Gabriel Ricardo, tá? Faz esse favor pra mim. Você vai lá, se você assistiu o testemunho completo, tiver esse interesse, coloca lá, eu vim pelo Gabriel Ricardo. Você vai estar nos ajudando demais, tá, irmãos? Só que o que eu quero dizer aqui sobre esse testemunho é um testemunho de superação também, né, irmãos? Milagres, superação. E essa jovem, ela passou por algo que muitos não conseguiriam passar, né? Não teria força para passar. Mas ela passou. Deus deu graça para que ela pudesse passar por isso e nos contar essa linda história, um lindo testemunho de superação, de cura, de milagre, que acende em nós, né? Acende em nosso coração uma chama, a chama da esperança, né? Da confiança, da fé. E eu assistindo esse testemunho, eu me alegro, porque eu sei que aí está me assistindo muitas pessoas
que talvez acordou desanimada, acordou triste com algum diagnóstico, com alguma palavra que foi decretada sobre a tua vida. E eu creio que através desse testemunho desta jovem, você irá sair daqui de uma outra forma. Sairá daqui com mais força, com mais ânimo, saindo daqui confiando naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Você viu que esta jovem, ela passou por um processo muito extenso, mas é muito recente também. E algo que eu acho muito interessante na vida dela é que ela não se prostrou diante das dificuldades. Ela não se prostrou diante das limitações do seu próprio corpo. Mesmo sem força, mesmo não aguentando, se você for ver o testemunho dela, ela tinha convulsões, muitas convulsões. E mesmo tendo convulsões, não podendo trabalhar, não podendo mais estudar, mas ela vai nos contar através do testemunho dela, se você for assistir o testemunho completo, que ela subia, né, no altar da igreja para cantar, cantava um louvor e tinha convulsão. Então, mesmo através da dificuldade dela, ela não retraiu, mas ela adorou. E eu creio que Deus vê isso. Deus vê isso. Então, irmãos, testemunho lindo, maravilhoso da parte de Deus para o seu coração. Guarde esse testemunho no seu coração, guarde essa história no teu coração para aquele momento que você querer desistir, achar que é impossível, achar que não pode, achar que já é o fim. Veja, lembre do testemunho desta jovem e lembre que nosso Deus, ele é poderoso para fazer qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisa o nosso Deus ele faz. Mas entenda uma coisa, o Senhor faz as coisas através de propósitos. Um certo dia eu estava ouvindo uma ministração em nossa igreja e o jovem que estava ministrando, ele falava sobre isso. Deus não faz só por causa das nossas orações, porque nós pedimos, mas o Senhor faz por causa que tem um propósito. E eu creio nesta palavra, porque eu creio que tudo que o Senhor faz é através de um propósito. Embora nós hoje não entendemos, mas é tudo através de um propósito para algo muito maior. Amém? Eu quero agradecer você que ficou aqui até o final assistindo comigo e ouvindo a minha reação. Que você saia desse vídeo com a bênção, com a graça do Senhor Jesus. Que você saia daqui confiando e acreditando que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Fica na paz e até o próximo vídeo.